Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, vou dar aquele recado que vocês já conhecem, mas eu gosto sempre de reforçar. Não esqueçam de entrar no Class, fazer a atividade que tem ali, para além de você aumentar ainda mais o seu conhecimento, você também garantir a sua presença. E se você não tem acesso ao Class, peço que entre em contato com a sua escola para ver quais são as atividades que estão disponibilizadas para você fazer. Eles imprimem as atividades para vocês fazerem. E lembrando que fazer a atividade é muito importante para você aumentar o seu conhecimento, para você perceber se você está aprendendo aquilo que está sendo transmitido. E em caso de dúvida, tentem entrar em contato com o seu professor. Se você tem acesso ao Class, você pode interagir com o seu professor ali no mural. Eu tenho certeza que o professor vai adorar que você coloque algumas questões, alguns questionamentos sobre a aula. E vamos começar? Nós vamos continuar a leitura do conto A Primeira Só. Lembra que nós lemos o conto na aula anterior? Hoje a gente vai continuar e saber o que acontece, então, com essa princesa. Relembrar as características do gênero, reconhecer o efeito de sentido da escolha de uma determinada palavra ou expressão, estabelecer relação entre textos de mesma temática, lembrando que nós estamos ali trabalhando com esse gênero que vai ali para o conto de fadas, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto, que no caso seria os pronomes. A gente já teve aula sobre pronomes, então hoje a gente vai rever ali, falar um pouquinho de novo desses pronomes. Para começar, nós temos o termo só, né? O termo só. Então, o nosso título é A Primeira Só. Agora, somente o só. Possui o mesmo sentido do título em letra A. É só isso. Letra B. Por hoje é só. Letra C. Antes só do que mal acompanhado. Letra D, a primeira só ganhou porque a segunda tropeçou. Então, qual será que é o sentido? Em qual dessas eu tenho o mesmo sentido? Tenho no antes só do que mal acompanhado. Por quê? Porque o só tem ali essa ideia de sozinho, né? Antes sozinho. Então, ali no título, a primeira sozinha, ok? Continuando. Lembrando que nós estamos vendo A Primeira Só, que é da Marina Colasanti, que está no livro Uma Ideia Toda Azul, um conto, ok? Relembre e escreva de forma resumida o que aconteceu antes. Então, você vai ter que relembrar da nossa aula anterior, lembrar do conto que nós estamos lendo e escrever aí no seu caderno, bem resumido mesmo. O que você lembra do que está acontecendo? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
E então, conseguiram lembrar aí do conto A Primeira Só? Será que vocês lembram o que estava acontecendo? Olha só, coloquei para vocês de uma forma bem resumida, para quem perdeu a aula anterior, então depois veja a nossa aula anterior para você saber também como que se inicia esse conto. E para você que já viu a nossa aula anterior, vamos só relembrar mesmo. Olha lá, uma princesa se sentia sozinha. Então esse é o plot da nossa história. Nós temos uma princesa que se sentia sozinha. Para acabar com a solidão, o rei resolveu colocar um espelho no quarto da garota. Lembra? Foi o primeiro presente que ela ganhou. Foi esse espelho, para acabar com a solidão ali, para a garota se ver nesse espelho. Animada com a nova amiga, então ela fez amizade, né? Com essa nova amiga, a princesa decidiu ter novas amizades. Então ela pensou em ter outras amizades. Lembrando que nós finalizamos a aula passada dizendo que, né, o espelho havia se quebrado porque ela jogou aquela bola de ouro brilhante muito forte no espelho. O espelho quebrou e formou ali novas amigas. Então, vamos continuar. Riram por algum tempo depois. Era diferente brincar com tantas amigas. Agora podia escolher. Um dia escolheu uma e logo se cansou. No dia seguinte preferiu outra e esqueceu-se dela logo em seguida. Depois outra e outra, até achar que todas eram poucas. Então pegou uma, jogou contra a parede e fez duas. Cansou das duas, pisou com o sapato e fez 4. Não achou mais graça nas 4. Quebrou com o martelo e fez 8. Irritou-se com as 8, partiu com uma pedra e fez 12. Olha que interessante a atitude desta princesa. O que ela está fazendo? Lembra que nós falamos na aula anterior que eu posso retirar do conto reflexões para a vida adulta? Então é importante a gente pensar sobre isso, sobre o que essa princesa está fazendo. Continuando, nós temos que ler mais um trecho e responder. O que o trecho pode revelar sobre a personalidade da garota? E agora? Só esse trecho que eu tenho ali. O que revela da personalidade dessa princesa? Eu vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. E então, conseguiram pegar aí nesse trecho um estilo de personalidade desta princesa? Vamos reler o trecho? Era diferente brincar com tantas amigas. Agora podia escolher. Um dia escolheu uma e logo se cansou. No dia seguinte preferiu outra e esqueceu-se dela logo em seguida.
depois outra e outra, até achar que todas eram poucas. Então, coloquei aqui para vocês que se trata de uma resposta pessoal, lembrando que é de acordo com aquilo que vocês trazem de leitura. Mas vamos pensar, vamos refletir juntos a respeito desta princesa. Olha só, era diferente brincar com tantas amigas, então ela gostou de ter muitas amigas, porque agora ela podia escolher. Então, olha como essa princesa, ela queria ter esse poder de escolha. E ela faz o quê? Ela se cansa dessas amigas. Ela se cansa dessas amigas e depois ela ainda quer mais amigas. Então, ela tem essa ambição, né, de querer cada vez mais, pensando ali como se quantidade fosse a mesma coisa que qualidade. E nós sabemos que você não precisa ter vários amigos, né? Aquele monte de amigos, que às vezes você tem apenas um amigo e esse amigo é suficiente para suprir ali suas necessidades de amizade. Mas não, a nossa princesa, ela queria o quê? Cada vez mais e mais amigas, e foi quebrando o espelho para que se tornassem mais amigas. E agora, no dia seguinte, preferiu outra e esqueceu-se dela logo em seguida. Depois outra e outra, até achar que todos eram poucas. Os pronomes em destaque, então eu tenho aqui pronome outra, certo? Os pronomes em destaque são indefinidos. Isso eu estou dizendo para vocês. Eles são indefinidos, ok? Por que podemos considerá-los assim? Por que eu considero o outra como um pronome indefinido? Então agora você vai ter que pensar na palavra indefinido. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí nesse pronome indefinido? Por que que ele é indefinido? Se eu digo assim para vocês, uma outra hora a gente vê, né, ou a gente estuda sobre determinado assunto. Quando será essa outra hora? Olha o que eu trouxe. São considerados pronomes indefinidos aqueles que se referem a uma terceira pessoa, né? Esse outra é uma terceira pessoa, mas que não pode ser identificada. Quando eu digo que ela queria brincar com uma outra amiga, eu não sei que amiga é essa. Então, vamos pensar no nosso dia a dia, no nosso uso, né, do dia a dia. Você está em casa e você diz assim, mãe, vou sair com meu amigo. Daí você diz para sua mãe, a sua mãe pergunta para você, é fulano? Você diz, não, é outro. Você respondeu quem é esse amigo para sua mãe? A sua mãe só sabe que não é a mesma pessoa, certo?
aquela que ela havia citado. Mas você acaba não dando esta resposta, então fica indefinida essa amizade. Quem será que é esta outra pessoa? No caso do texto, não sabemos qual das amigas ela escolhia, porque estão lembrados que ela foi quebrando o espelho e transformando em várias amigas? Quando ela pega uma e depois ela pega outra, a gente não sabe quem é esta outra, se é aquela que estava do lado esquerdo, se é aquela que se transformou ali no lado direito, ou aquela que estava mais para frente, mais para trás. Então a gente não tem essa noção, a gente só sabe que se trata de uma outra amiga. Continuando, mas 2 eram menores do que uma, 4 menores do que 2, 8 menores do que 4, 12 menores do que 8. Menores, cada vez menores. Tão menores que não cabiam em si, pedaços de amigas com as quais não se podia brincar. Um olho, um sorriso, um pedaço de si. Depois, nem isso, pó brilhante de amigas espalhado pelo chão. Lembra quando nós estávamos criando a personalidade da nossa princesa? Como que essa princesa poderia ser? E nós comentamos que ela tinha ali essa ambição de ter cada vez mais, mais amigas. E olha o que está acontecendo agora com ela. 2 eram menores do que uma. Depois, 4 menores do que 2. Então, ela ia perdendo. Ao mesmo tempo em que ela tinha muitas, ela ia perdendo essas amigas. E depois, o que aconteceu? Pó brilhante de amigas espalhado pelo chão. Na ânsia de querer muito, de querer cada vez mais amigas, ela foi estilhaçando ali esse espelho e ficou somente o quê? O pó brilhante dessas amigas, que já não eram mais amigas, afinal, você não conseguia mais identificar ali no espelho essas pessoas. E agora, qual é o pronome demonstrativo e a que ele retoma? Nós vamos fazer a leitura de um trechinho, nós vamos encontrar o pronome demonstrativo. E lembram que uma das funções do pronome é retomar, retomar alguma coisa. Então, você vai encontrar o pronome demonstrativo, demonstrativo, de demonstrar alguma coisa, e vai dizer a que ele retoma. Vou dar um tempinho para você localizar e responder, e eu já volto. Então, conseguiram localizar aí o pronome? Vamos reler o trecho?
tão menores que não cabiam em si, pedaços de amigas com as quais não se podia brincar. Um olho, um sorriso, um pedaço de si. Depois, nem isso, pó brilhante de amigas espalhado pelo chão. Então, qual é o pronome demonstrativo e o que está retomando? Olha o que eu trouxe para vocês. O pronome é o isso. Então, nem isso. Mas isso o quê? O olho, o sorriso, um pedaço de si. Então, o pronome isso, ele retoma o olho, o sorriso e o pedaço de si. Ok? Então, eu vou lembrar sempre que o pronome, ele vai o quê? Retomar alguma coisa. Mas, se alterarmos o pronome isso, olha só, se eu pegar esse isso e fizer a alteração para isto, então, o isso, eu vou tirar o isso e vou colocar o isto. Haverá mudança de sentido no trecho? Muda alguma coisa? Se eu fizer essa troca? Por quê? Vou dar um tempinho para você pensar, analisar essa questão desses pronomes, o isso e o isto, respondendo no seu caderno, e eu já volto. E então, conseguiram pensar se há diferença ou não há diferença? Olha o que eu trouxe para vocês. Isso é bem importante quando nós formos fazer uma produção textual, certo? Sim, existe uma mudança de sentido. Por que que tem essa mudança de sentido? Pois o pronome isto é usado no texto quando ainda vamos apresentar o conteúdo. Então, eu vou usar o isto para apresentar o conteúdo. O isso, ele faz o quê? Ele retoma o conteúdo, que no caso havia retomado um olho. Se fosse o isto, ele apresentaria, no caso ali, apresentaria o pó brilhante.
Então, a garota não teria nem o pó brilhante de amigas espalhadas pelo chão. Então, se eu tivesse ali colocado o isto, ele ainda ia apresentar. E o que é que vem depois do isto? O pó brilhante. Então, quando vocês forem fazer a produção de um texto, lembre-se sempre disso, tá? O isso, ele retoma. O isto, ele vai apresentar. A mesma coisa vai acontecer ali com o este, o esse e os derivados, ok? Continuando, sozinha outra vez a filha do rei. Não queria saber das bonecas, não queria saber dos brinquedos. Saiu do palácio e foi correr no jardim para cansar a tristeza. Correu, correu, e a tristeza continuava com ela. Correu pelo bosque, correu pelo prado. Parou à beira do lago. No reflexo da água, a amiga esperava por ela. Nós vamos pensar, qual o sentido produzido pelo verbo em destaque? Diz ali, ó, cansar a tristeza. Qual é o sentido desse verbo cansar? Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí nesse sentido produzido pelo verbo? Lembrando que a gente tem, claro, que ver pelo contexto. Então, ele está aqui, ó. Saiu do palácio e foi correr no jardim para cansar a tristeza. Então, esse cansar, ele tem sentido do quê? O verbo pode ser compreendido como esquecer, vencer. Então, esquecer a tristeza. Ela correu para o jardim para esquecer aquela tristeza, para vencer aquela tristeza. Então, esse verbo cansar, utilizado ali nesse sentido. E agora, para evitar a repetição do pronome outra, por qual termo ou expressão poderíamos substituí-lo? Então, como que eu vou substituir esse termo outra? Olha só, sozinha outra vez a filha do rei.
Por qual outro termo ou expressão eu posso substituir, sabendo que já apareceu várias vezes o outra, né, no texto? Então eu quero fazer uma substituição. Por qual termo eu consigo fazer isso? Vou dar um tempo para você pensar e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí por qual outro termo eu poderia substituir? Olha só, o pronome pode ser alterado pela expressão mais uma, sem alteração de sentido, pois o artigo uma, né, uma, também é indefinido. Então eu tenho ali, ó, outra. O outra eu já sei que é um pronome indefinido. Não quero ali fazer essa repetição, então eu vou fazer uma substituição. Vou substituir, posso substituir neste caso por mais uma, porque o uma, ele também é indefinido, é um artigo, no caso, indefinido. E a frase ficaria assim, sozinha mais uma vez a filha do rei, ok? Continuando. Mas a princesa não queria mais uma única amiga, queria tantas, queria todas, aquelas que tinha tido e as novas que encontraria. Soprou na água. A amiga encrespou-se, mas continuou sendo uma. Então, a linda filha do rei atirou-se na água de braços abertos, estilhaçando o espelho em tantos cacos, tantas amigas, que foram afundando com ela, sumindo nas pequenas ondas com que o lago arrumava sua superfície. Então, olha o que está acontecendo ali com a nossa princesa. Ela acabou fugindo, né, da tristeza, para vencer aquela tristeza. Ela parou na beira do lago, ela viu o seu reflexo na beira do lago e ela se atirou, porque ela não queria apenas mais uma amiga, ela queria várias amigas. E quando o lago volta, né, porque ele vai fazer aquelas ondas, quando ele volta, ali não se tem mais nem princesa e nem amigas. O final do conto faz referência a um mito. Então, você já deve ter ouvido falar de algo parecido. Qual é esse mito e como ele se relaciona com o texto? Então, você vai pensar nesse final dessa princesa ali na beira do lago. Ele faz referência a um mito. Qual é esse mito e como essas coisas se relacionam, tanto o mito como o conto? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram pensar aí, lembrar de um mito? Talvez você já tenha estudado sobre esse mito, visto em algum lugar, visto em alguma série, algum filme. Olha o que eu trouxe para vocês. O conto faz referência ao mito de Narciso, né? Que por excesso de vaidade morreu ao buscar seu próprio reflexo. Então ali a nossa princesa, né? Ela queria muito esta amiga e por esse excesso, né? Ela excedeu a esse querer e ela acabou o quê? Se afundando no lago. Então desta forma os textos eles acabam ali se relacionando, levando essa ideia do mito de Narciso. E o que nós vimos hoje? O conto A Primeira Só traz uma reflexão sobre as consequências de nossas atitudes. Então lembra que a gente já havia falado que não é porque é um conto de fada, esse conto precisa necessariamente ser infantil, ele pode trazer reflexões ali tanto para os adolescentes como para os adultos, e esse específico traz ali uma reflexão das consequências dos nossos atos. Os pronomes são recursos utilizados para substituir palavras, expressões e sentenças, né? Então, os pronomes a gente utiliza para substituir. A interpretação de um texto requer outras leituras. Eu sempre vou pensar nessas outras leituras para conseguir compreender este texto. Deixo para vocês, um filme que também é uma releitura de um conto de fada, um filme chamado A Fera, mas agora vista por uma outra perspectiva. E, claro, o livro de contos Uma Ideia Toda Azul, da Marina Colasanti. Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!